A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 4 de janeiro de 2024, nosso quarto dia da leitura. Estamos realizando a leitura bíblica sagrada da UIADSE na nova tradução, linguagem de hoje e da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em Gênesis, capítulo do 10 ao 12. Vamos comigo? Os descendentes dos filhos de Noé. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Jafã foram os povos de Eleazar, Espanha, Chipre e Rodés. Estes foram os descendentes de Safá. Eles moraram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família com a sua própria terra e com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Guxe, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Guxe foram Zebá, Aliefá, Zabadá, Ramá e Zabeteque. Os filhos de Ramá foram Zabá e Dedã. Guxe foi o pai de Nirote, o primeiro grande conquistador do mundo, com a ajuda de Deus. O Senhor, ele se tomou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nirote, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo fazia parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque, Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Nirote foi para a Síria. Ali construiu uma cidade de Nínive, Reboteir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes do Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patrus, Caslu e de Greta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi um pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Ede, de Canaã também. Descendem de Jebuseus e Amorreus, os Gigaseus e os Evideus, e os Arquitas, e os Nineus, os Arvaditas, os Zemureus e os Emureus. O território dos cananeus estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gazá, e para o leste foi até Sodoma e Gomorra, Adá e Zeboim, perto de Laza. Estes foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Sem o irmão mais velho de Jefé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Eleão, Azur, Arbaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geter e Mas. Arbaxade foi o pai de Zelá, e Zelá foi o pai de Eder. E Eber foi o pai dos filhos que se chamava Meleque, porque o seu povo, os povos do mundo, foram divididos, e o seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Zelefé, Azar, Mafé, Gerá e Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Omibael, Zabá, Ofir, Afilá e Joabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Eles vieram mais nas terras que vão desde a região de Mesa até Zefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família com a sua própria terra e com a sua própria língua. São essas as famílias do filho de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de nações na terra, descenderam de Noé. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras.
Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados? Assim, eles tinham os tijolos para construir. Em vez de pedras, usavam piche. E em vez de massa de pedreiro, aí decidiram: agora vamos construir uma cidade que tenha torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse: essa gente é um povo só e todos falam uma língua só. Isso estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e trabalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles passaram a construir cidades. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali o espalhou para o mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho, Arbaxade. Depois disso, Sem viveu 500 anos e foi para pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arbaxade foi para um filho chamado Zelá. Depois disso, Arbaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Zelá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Eber. Depois disso, Zelá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Meleque. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Meleque foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Meleque viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Zeruque. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de filhos e filhas. Quando Zeruque tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Zeruque viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 39 anos, nasceu o seu filho Berá. Depois disso, Naor viveu mais 409 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Hará. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abraão, de Noar e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando o seu filho Hará morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sara e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhos de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e o levou junto ao seu filho Abraão e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Deus chama Abraão. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu os abençoarei, todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Como o Senhor havia ordenado, Eló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e de todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde fica a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido para ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica ao leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento. A cidade de Ai ficava ao leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã, Abraão no Egito. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando no Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios virem, vão dizer: essa mulher aí é uma mulher dele. Por isso me matarão e deixarão você viúva. Diga então que você é minha irmã. Assim, a sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão. Ele deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com uma doença horrível. Por isso, o rei mandou chamar Abraão e a perguntou: Por que você me fez uma coisa dessa? Por que me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordens aos seus guardas, levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos tocar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.